Vale reporta seu resultado do segundo TRI de 2026 e é sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje, onde eu vou analisar profundamente o resultado, comparação com outros pares globais de minério de ferro e muito mais nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal e não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, a Vale, que antes era totalmente focada somente no segmento de minério de ferro, começou a expandir seus segmentos para a parte de cobre e níquel. A Vale vem focando fortemente nesse segmento, que vem crescendo a sua participação nos resultados totais da Vale. Quando olhamos para todos os segmentos, podemos ver que a Vale conseguiu cumprir todas as projeções que ela fez no ano passado. Na parte de minério de ferro, ela cresceu em 1% a produção e 3% na venda em relação ao guidance. Na parte de cobre, cresceu em 6% a produção e 10% nas vendas. E de níquel, 4% na produção e 7% nas vendas. Então a Vale está de parabéns, conseguindo ficar totalmente dentro do guidance esperado. E ela também vem lançando vários projetos que estão entrando em operação. E o próximo vai entrar no quarto TRI de 2026, que já está com progresso físico de 95%. Então ela vem cumprindo tudo que ela planejou. Quando olhamos para o EBITDA da empresa, que é o principal ponto que você tem que olhar para uma empresa de commodities, porque quando olhamos para o lucro líquido, vocês vão ver a seguir, vão ter várias linhas que vão ter não recorrentes. Então, não é bom olhar muito para o lucro líquido de empresas de commodities, é melhor focar no EBITDA da companhia. E quando olhamos para o EBITDA da Vale, ele cresceu em 19% em relação ao segundo TRI de 2025, e grande parte veio por conta também do crescimento da Vale Base Metals, que é a parte de cobre e níquel da empresa, e da parte de minério de ferro, e tivemos uns efeitos negativos, como o aumento do preço do frete, a valorização do real frente ao dólar e outros segmentos. Mas mesmo assim, a Vale conseguiu 19% de crescimento no seu EBITDA, saindo de 3,4 bilhões de dólares para 4,06 bilhões de dólares. E destrinchando o EBITDA por segmento, nós temos que 32% do EBITDA total foi referente à Vale Base Metals. 1,29 bilhões vieram da Vale Base Metals e 3 bilhões da parte de minério de ferro. Então, realmente, a Vale Base Metals vem crescendo fortemente nos resultados. E observe a parte de cobre. A parte de cobre cresceu em 91% do resultado olhando para o segundo TRI de 2025 e 8% em relação ao primeiro TRI de 26. E grande parte disso aqui, além do crescimento de volume, é o crescimento do preço da commodity que vem subindo os preços fortemente. Níquel em 46% em relação ao segundo TRI e 6% na ótica trimestral. Então, realmente, esse segmento vem sendo bem forte. E quando olhamos para os finos de minério de ferro, que é a principal linha da Vale, 7% de crescimento na ótica anual e 5% na ótica trimestral. E olhando para os últimos 6 meses, 6% de crescimento. Realmente a Vale vem surpreendendo nesses resultados, principalmente no segmento da Vale Base Metals, o que diversifica bastante as receitas da companhia. E quando olhamos para o lucro líquido da empresa, observe que o lucro saiu de 2,1 bilhões para 1,5 bilhões. Então teve uma forte queda aqui na lucratividade, mas vamos ter cuidado com as manchetes e notícias, porque tem muita coisa de não recorrente nesse lucro líquido. Destrinchando também esse resultado até a linha do lucro líquido, que grande parte veio de Brumadinho e na ótica dos 6 meses cresceu em 237% em relação os 6 meses de 25. Também teve o streaming, cresceu em 64% e 73% em relação ao ano passado. Também teve esse resultado financeiro que veio negativo agora e no ano passado veio positivo, então já fez o efeito totalmente contrário atualmente. E o tributo sobre lucro, que foram bastante elevados, e no ano passado não tivemos isso. Olhando para os últimos 6 meses, subiu em 42%. Além de depreciação e amortização, subiram em 18% olhando para a ótica dos 6 meses. Então, tivemos várias linhas com efeitos totalmente diferentes do ano passado, que aconteceu alguns efeitos não recorrentes. Então, por isso tivemos essa queda de lucratividade, mas no final das contas, a geração de caixa continuou subindo, que é o que mais importa aqui na Vale. Quando olhamos para os custos, essa é uma linha que realmente foi bem ruim aqui na Vale, porque o custo caixa C1, que é o custo do minério de ferro, subiu em 9% em relação ao ano passado, e eles destacam que grande parte veio por conta do câmbio, giro de estoques, custos do diesel, que por conta do aumento do petróleo. Então, essas linhas foram a que mais geraram esses efeitos nos custos da Vale. Quando olhamos para os custos totais, que coloco aqui também o frete, aumentaram em 18%. Então, esse realmente foi um deslize aqui na Vale, mas não tem muito o que fazer, porque o custo de frete aumentou consideravelmente,
O câmbio também teve uma forte depreciação, dólar teve desvalorização frente ao real e também tivemos custos de distribuição e concentração. Realmente aumentou várias linhas de custo aqui na Vale, então não teve jeito. Observe que a Vale até ajustou o seu guidance para 2026, que anteriormente era de 20 a 21 dólares por tonelada no custo do minério de ferro e passou para 22 a 23,5. E grande parte disso é por conta do câmbio, diesel e giro de estoques. Então realmente não teve muito o que fazer aqui na Vale por conta desse petróleo mais elevado e o real se valorizando frente ao dólar, não teve jeito. Mas quando olhamos para a Vale Base Metals, ela está totalmente parabéns. Observem os custos all-in da Vale Base Metals, que saiu de 1,5 para 0,3, uma queda bem substancial aqui no custo do cobre, então as margens explodiram como vimos anteriormente. E eles estão mantendo o guidance ainda com basicamente ela não vai ter custo nenhum nessa parte de cobre, então tá bem bonita essa parte aqui na Vale. E quando olhamos para o níquel, teve uma queda de 17% e também revisaram para baixo os custos. E focando somente na Vale Base Metals, pretende crescer sua produção fortemente para os próximos anos, na faixa de 420 a 500 quilotoneladas para 2030 e para 2035 na faixa de 700 quilotoneladas. Então a Vale vai conseguir aumentar fortemente a sua produção total de cobre, melhorando assim a diversificação do portfólio da Vale. E no minério de ferro também vai ter um crescimento, mas é um pouco mais demorado quando olhamos para a parte de minério de ferro. E aqui está o pipeline da própria Vale, porcentagem do EBITDA da Vale Base Metals no EBITDA total da companhia. Eles acreditam que para 2026 deve ser na faixa de 28%, e vocês viram que foi de 31,7% nesse segundo TRI, e pode se manter bem perto dos 30% para 2026. Para longo prazo, eles querem algo na faixa de 30% a 35%. Mesmo com todos os efeitos não recorrentes, o endividamento da Vale teve uma forte queda. A dívida líquida saiu de 17,7 bilhões no primeiro TRI para 16,6 bilhões de dólares no segundo TRI de 26. Então, está totalmente confortável a dívida e bem dentro da meta que eles esperam. E quando olhamos para o indicador dívida líquida sobre EBITDA, está em 0,8 vezes, uma queda de 11% em relação ao segundo TRI de 2025. Uma parte que mais interessa na Vale, que é a geração de caixa da companhia. O fluxo de caixa livre da companhia aumentou, mesmo com grandes investimentos, efeito caixa na parte de hedge, também despesas com Brumadinho, um fluxo de caixa livre positivo de 1,5 bilhões de dólares. E observe que a parte de Brumadinho Samarco ainda consome grande parte desse caixa, teve uma queda de 980 milhões de dólares. E além disso, a Vale anunciou também um novo programa de recompra de ações de mais de 100 milhões de ações, o que corresponde a 2,3% das ações totais em circulação, e também um novo dividendo que eu vou comentar a seguir. Em relação a esses compromissos de Brumadinho, a Vale já tinha mostrado que esses compromissos vão começar a ser reduzidos para os próximos anos. Para 2026 é esperado 2,5 bilhões de dólares e vai cair para 1,7 para 2027, até 1 bilhão para 2028 e vai ficar caindo levemente até 2035. Agora no curto prazo, que é grande parte desse desembolso. Existe bastante chance de, a partir de 2028, a Vale conseguir pagar excelentes dividendos, porque vai sobrar mais caixa na companhia. E no último trimestre, a Vale já destacava que o fluxo de caixa livre e yield da companhia é bem maior do que comparando em relação aos outros pares. Eles destacam 8,6% para a Vale e os pares globais ficam na faixa de 5% de fluxo de caixa livre e yield. O mercado está pagando muito mais pelos outros pares do que pela Vale, porque existe mais geração de caixa em relação ao valor de mercado da Vale. Então, realmente, a Vale segue descontada comparativamente aos seus pares globais. Em relação aos dividendos anunciados, R$ 2,00 de dividendo por ação, o que corresponde a um yield de 2,67%, e esse dividendo vai ser distribuído de duas formas: 1,56 de forma de juros sobre capital próprio e 46 centavos por ação em forma de dividendos. E as ações vão ser negociadas sem dividendos a partir do dia 12 de agosto. E o pagamento será realizado no dia 2 de setembro. Então, é um bom dividendo aqui para a Vale. E ela vinha não pagando dividendos desde março, principalmente por conta que ela teve adiantamento dos dividendos ali no final do ano passado, devido a essa taxação de dividendos. Ela agora voltou a pagar os dividendos e podemos esperar outro dividendo também para dezembro, no próximo balanço do terceiro tri. E olhando comparativamente em relação ao EV/EBITDA da Vale
E dos pares globais, BHP é precificado em 8,3 vezes o seu EV sobre EBITDA, a Rio Tinto 7,8 e a Vale de 5,2. Até caiu um pouco para 5,0 devido a esse crescimento do EBITDA, principalmente devido ao crescimento da Vale Base Metal. E a Vale, como é uma empresa de commodities, em geral, ela vai seguir o preço da sua commodity principal. O preço aqui do minério de ferro em azul sempre segue as cotações da Vale, mas recentemente a Vale se distanciou em relação ao minério de ferro, mas isso é decorrente da Vale Base Metals, por conta principalmente da linha do cobre. Observe também o cobre aqui em amarelo, continuou subindo os preços enquanto o minério não tinha muita direção, ficava aqui um pouco de lado. Então o mercado precificou mais o crescimento dos preços do minério de ferro e também o crescimento da produção da Vale em relação à Vale Base Metal. Em grande parte, precificou o papel, por isso essa alta recente do papel da Vale e não tendo uma relação direta com o minério de ferro. Então a Vale começou a se comportar bem mais parecidos com a BHP e Rio Tinto, que tem grande exposição também ao cobre. Em geral, as duas empresas já têm por volta de 40% do seu EBITDA na parte de cobre. Então, isso começou a ser precificado também aqui na Vale. O dividend yield projetado na Vale aqui nos R$ 76 fica na faixa de 8% para 2026 e vocês viram que já pagou 2,7 aproximadamente, teve adiantamento lá do ano passado, então deve ter um pouco mais de dividendo na faixa de quase 3% para o final do ano, basicamente deve ficar isso mesmo. E para 2027, 7,7% de dividend yield. V/EBITDA fica aqui na faixa de 5,09, então está bem abaixo daquele gráfico que eu mostrei para vocês. Meu preço teto segue em R$ 78 aqui para a Vale, 2,51% de margem de segurança. Eu sou um pouco mais conservador em relação ao meu preço teto, principalmente por conta dessa elevada precificação do cobre, onde as cotações do cobre subiram fortemente recentemente. Então, isso, na minha visão, é o que mais precificou aqui a Vale. Então, qualquer correção da parte de cobre pode também causar correções aqui na Vale no curto prazo. Mas vamos lembrar, senhores, isso aqui é renda variável e não tem nada garantido, e isso aqui também é uma empresa de commodities. Se as commodities, minério de ferro, cobre e níquel, tudo caírem de preço, a Vale vai sofrer nas cotações, porque a geração de caixa dela vai cair. Quando você olha para a empresa de commodities, você tem que olhar diretamente para a commodity específica, por isso que eu dei bastante destaque para o minério de ferro e o cobre. A ótica do retorno total esperado, eu considerei uma taxa de crescimento de 9% aproximadamente, segue um crescimento de resultados na faixa de mais de 9%, principalmente se as commodities se mantiverem em preços elevados. Isso aqui depende também na precificação das commodities. Multiplicando isso pelo aquele dividendo projetado, nós temos 17,8 a 17,39 para 2027 de retorno embutido nominal. Tirando 6% de inflação, nós temos IPCA mais 11 aproximadamente, o que é quase 3% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos do governo. Tem desconto, mas na minha visão não tem tanto desconto assim. O minério de ferro não está num preço elevado, mas também não está no fundo do poço. Está ali no preço mediano dele e ainda 70% do resultado da Vale vem do minério de ferro. Então por isso que eu sou um pouco mais conservador com o meu preço teto e também a projeção de retorno. E observem aqui o gráfico do minério de ferro, que já esteve em uma precificação muito maior anteriormente. Por isso que eu falo com vocês, que eu considero o minério aqui na mediana de preço. Daria até para a gente dividir ele pela inflação das commodities, porque aí teríamos um ajuste em relação à inflação. E podemos ver que realmente estamos numa precificação bem baixa do minério de ferro. Se o minério de ferro cair mais 39% ou a inflação continuar subindo e o minério de ferro continuar de lado, observe que já estamos bem perto do fundo lá de 2016. Então, olhando por essa ótica, o minério estaria bem descontado, o que foi uma queda de 66% desde o último topo. O minério subiu muito mais do que a inflação. Então, olhando para a ótica da inflação, o minério segue ainda descontado, mas vamos ter também um pé no chão, porque pode cair de volta para esse fundo de 2016, não tem como saber exatamente. Olhando para o cobre, segue numa forte alta, observe esse longo canal de alta que acontece desde 2020, e recentemente ele tocou esse topo do canal e vem respeitando esse fibro no curto prazo. Mas eu vejo grandes chances deles formar esse novo topo, pode ser que a Vale acompanhe também esse movimento, mas aí não vai ter jeito. Eu acredito que o mercado vai jogar de volta para o fundo do canal, porque é o que vem acontecendo quando o cobre toca nesse topo. Então, recentemente tocou, já corrigiu, tá bem forte agora, mas vamos ver se vai continuar. Então, é algo a se ficar bem atento em relação ao cobre, porque tem grande precificação aqui na Vale. E olhando para a parte gráfica da Vale, ela segue nesse canal de baixa, se olharmos aqui para o curto prazo, e isso faz sentido, porque
o minério de ferro segue caindo até se ajustarmos ele pela inflação. Então a Vale também vai manter um canal de baixa. Grande parte da precificação da Vale é por conta do minério de ferro, então o maior fator vai ser o minério de ferro. E quando olhamos para os FIBOS, existe grande chance do mercado, se o minério continuar corrigindo ou de lado, jogar a Vale para a faixa dos R$ 60 novamente. Se o cobre continuar subindo, não duvido do mercado jogar a Vale para a faixa dos 87 novamente, mas eu acredito que vai segurar também nesse canal. Não vai ser muito fácil subir, só se o minério de ferro subir de cotações que a Vale vai romper esse canal de baixo. Então depende muito mais do minério de ferro do que do cobre, olhando para o curto prazo da Vale. Então é isso, pessoal, passei vários pontos aqui em relação à Vale, mas como vocês viram, foi um bom resultado. Alguns pontos negativos, principalmente por conta do efeito do câmbio e do aumento do preço do petróleo. Então é algo, como se diz, não tão recorrente assim, mas a empresa vai sofrer os efeitos, mas no geral foi bem positivo esse balanço. Então comenta aqui embaixo se você tem Vale em carteira, o que você vem fazendo recentemente com as ações de Vale. Eu já comentei em um vídeo anterior que eu reduzi levemente minhas posições de Vale, principalmente quando esse cobre chegou ali no topo do canal, eu reduzi levemente porque eu sabia que toda a precificação atual da Vale vinha desse crescimento das cotações da parte de cobre. Então eu reduzi levemente minhas posições, mas não foi nem 10% da posição que eu reduzi. Então já deixa o comentário, o que você vem fazendo em relação às suas ações de Vale, se você vem comprando, se você vendeu, deixa aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo que ajuda muito na divulgação desse vídeo e também do canal. E se puder, deixa o hype, ajuda a compartilhar por toda a plataforma esse tipo de conteúdo. Se você é novo nesse canal, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Tiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.